Jó capítulo 8, verso de número 7, diz assim: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Vou repetir. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. A nova versão internacional, NVI, traz a seguinte tradução: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Eu, quando menino, cresci assistindo os filmes do Rocky Balboa, não sei você. 1, 2, 3, 4, 5, eu não sei aonde é que foi parar. E você deve se lembrar que o Rocky apanhava para boné, né? Eu nunca vi, era uma coisa impressionante. Isso me deixava muito aflito, porque ele é o personagem principal dos filmes e está lá tomando pancada, uma atrás da outra, no primeiro round, no segundo, no terceiro, no quarto. Mas depois de um tempo, quando você pega o espírito do filme e você já tem uma certa maturidade, sabe como é que a coisa funciona, eu já comecei a assistir os filmes do Rock mais tranquilo. Por quê? Porque eu sabia que no final ia dar tudo certo. Era assim com você também ou não? Sabia, cara, pode apanhar à vontade, sangrar, o olho ficar roxo, pode trucidar. Daqui a pouco o Rock ressuscitava e arrumava um último golpe, e sempre havia um final feliz. E esse é o tema da minha mensagem hoje, final feliz. A Bíblia tem inúmeras histórias de pessoas que começaram de uma maneira muito difícil, tiveram um começo complicado, um início de jornada pequeno, mas tiveram um final surpreendente. Por exemplo, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10, a Bíblia narra a história de um homem chamado Jabez. Ele é pouco conhecido, mas a Bíblia diz que ele recebe esse nome, que significa dor, sofrimento, porque a mãe de Jabez, ao dar à luz, teve um parto muitíssimo complicado. Isso foi o começo da vida dele. Ele veio ao mundo debaixo de dor, de sofrimento. Mas a mesma Bíblia que narra que Jabez teve um começo difícil, diz que ele se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos, porque ele fez uma oração: tomara que o Senhor me abençoe, que alargue as minhas fronteiras, que a sua mão seja sobre mim e que ele me livre do mal. Jabez, que teve um começo difícil, teve um final surpreendente. Você vai ver a narrativa bíblica. Davi é um dos personagens da Bíblia mais conhecidos, e você sabe que o início da trajetória de Davi é marcado pelo desprezo de seus familiares. Davi é odiado por seus irmãos, é tratado de uma maneira, na base da patada. Você conhece o texto. Seus pais o desprezam. Você se lembra quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel? Você lembra que Davi não é chamado nem para reunião. Ele fica onde? Lá no pasto, cuidando das ovelhas. O início de Davi foi assim: desprezo da sua família. Mas e o final da história de Davi, gente? Surpreendente. Até hoje, Israel tem na sua bandeira uma estrela, conhecida como a estrela de Davi. Ele se torna um herói da nação. Ele se torna amado, adorado por todos. Um começo difícil, mas um final surpreendente. A Bíblia conta a história de uma mulher, de uma maneira muito
muito simples, chamada Maria Madalena. Você já deve ter ouvido falar dela. E a primeira vez que Maria Madalena surge no cenário bíblico é para dizer que ela tem 7 demônios. É uma mulher cativa, é uma mulher opressa, ela é uma endemoniada. Mas a Bíblia diz que Maria Madalena é ela quem recebe a função de divulgar a maior mensagem da história do cristianismo. Quando Jesus ressuscita, ele não aparece primeiro para Pedro, ele não aparece primeiro para um dos apóstolos, ele aparece primeiro para Maria Madalena. Um início difícil, mas um final surpreendente. Você vai ver, por exemplo, a história de Elias também. Elias, a gente ouve, prega, já ouvimos inúmeras vezes esse milagre. Você se lembra, quando Elias surge no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, ele é alimentado por corvos. A gente olha isso e fala, poxa, que legal. Você queria ser alimentado por corvos? Eu não. A gente acha bonitinha a história, né? Daqui a pouco ele é alimentado por uma viúva que está quase morrendo de fome. Tem só um pouquinho de comida para o dia. Teve um início difícil. Mas qual é o final da vida de Elias, irmãos? A Bíblia diz que ele é elevado aos céus num redemoinho. Uma carruagem de fogo passa, divide ele de Eliseu, e aquele que teve um início difícil, num tempo de crise, de dificuldade, de fome na nação, tem um final surpreendente. Paulo, maior apóstolo da história do cristianismo, começou que jeito? Sendo Saulo perseguidor da igreja. Um início complicado. Mas escreve metade do Novo Testamento. Prega para praticamente todo mundo conhecido da época. É usado por Deus em sinais, prodígios e maravilhas. Um início complicado, mas um final surpreendente. E finalmente o nosso Senhor Jesus. Quando Jesus vem ao mundo, você sabe qual é o contexto. Israel está tendo um recenseamento, cada família deve ir até a sua cidade natal para se cadastrar. E a Bíblia diz que José e Maria, que moravam em Nazaré, vão até Belém, a cidade deles, para se cadastrarem. E a cidade está cheia, e a Bíblia diz que não havia para eles lugar na hospedaria. Lucas capítulo 2. E quando Jesus nasce, o primeiro ambiente que ele está é aonde, gente? Numa manjedoura, uma estrebaria, um lugar simples, um lugar desprezível, um lugar insignificante. Foi assim que o Senhor começou a sua jornada. Mas Apocalipse capítulo 5, verso de número 13, nos relata que aquele que começou numa manjedoura está sentado em um alto e sublime trono, rodeado por anjos, por anciãos, declarando: a Ele seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tudo isso, todas essas histórias estão aqui na palavra de Deus, só para me ensinar e te ensinar o seguinte: não importa onde você começou, importa como você vai terminar. Mais importante do que como você iniciou a sua jornada, é como você vai terminá-la. Salomão disse isso: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Talvez eu esteja falando para pessoas que começaram, por exemplo, muito mal a sua vida sentimental, um casamento, uma relação. Talvez foi tudo até fruto de um acidente, fruto de algo que não estava planejado, e vocês começaram de uma maneira ruim, difícil. Mas eu quero dizer para você que mais importante do que como sua vida sentimental começou, é como ela vai terminar. Quem sabe eu falo para empresários que estão aqui hoje à noite pensando: meu Deus,
Por que na minha vida tudo é tão complicado? Tudo é sempre mais difícil, minha carreira não deslancha. E o Espírito Santo manda te dizer nessa noite o seguinte: não importa como você começou, se pequeno, com necessidade, tendo que muitas vezes prejudicar a sua família, não. Importa como você vai terminar a sua jornada. Talvez eu fale para pessoas aqui marcadas na infância, por sofrimento, por abuso, por palavras mal colocadas, gente que cresceu num lar completamente disfuncional. Talvez eu pregue para pessoas que foram abandonadas, deixadas por seu pai, por sua mãe. Eu quero te dizer que não importa como você começou, o importante é como você vai terminar a sua jornada. A Bíblia diz que haverá um final feliz para a gente. A Bíblia nos apresenta que Deus é aquele que intervém nas nossas tragédias para mudar a nossa história. Você se lembra daquele casamento em Caná da Galileia? Começou de uma maneira tão ruim, né? Ia terminar, o vinho acabou. Mas Jesus estava presente. E Jesus transforma a água em vinho. E curioso é que o vinho que fica para o final da festa é muito melhor do que o vinho lá do início. Porque os melhores dias da nossa vida estão à nossa frente. Eu quero deixar hoje 4 dicas para você que talvez começou muito mal, mas que deseja terminar bem. Será que tem alguém aqui pronto e desejoso de terminar bem ou não? Primeira delas, decida seguir em frente. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: decida seguir em frente. Você já ouviu essa frase? O problema não é tropeçar, o problema é apegar-se à pedra. O problema não é o deslize, o problema é ficar no chão. Moisés começa o seu ministério de que jeito, irmãos? Matando um homem. Quando ele é descoberto, a Bíblia diz que ele foge para o deserto e passa os próximos 40 anos tendo seu ministério estagnado, parado, estacionado, sua missão prejudicada, mas Deus aparece para ele naquela sarça em Êxodo capítulo 3, em outras palavras dizendo para Moisés o seguinte: chegou a hora de seguir em frente, chegou a hora de continuar, chegou a hora de retomar aquilo que você nem deveria ter parado. Conheço muita gente que paralisou a vida, que travou a sua jornada, de repente foi traído, uma relação não deu certo, foi abandonado lá atrás, e a vida amorosa, sentimental da pessoa nunca mais acontece. Por quê? Porque ela se fecha, ela se apega àquela pedra, ela se apega àquele tropeço, ela se apega àquele fracasso, e o Senhor está dizendo para você: hoje chegou a hora de você tomar uma decisão, é hora de seguir em frente. Quantos empresários faliram, quebraram, não projetaram isso? Aconteceu, uma crise veio, um prejuízo aconteceu, uma estratégia mal colocada, e quem sabe você está aqui hoje com um sentimento de frustração, dizendo: meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Tome uma decisão hoje: eu vou continuar, eu vou seguir em frente, eu não vou deixar que esse início ruim possa prejudicar a minha jornada. Conheço pessoas que pecam, irmãos, e infelizmente nunca mais conseguem se levantar. Mas o Senhor está dizendo para você: pode o justo cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor o levantará. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Diga: a graça de Deus é maior do que o seu pecado. Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe favor de Deus liberado sobre a nossa vida. Você lembra de Pedro? Como é que Pedro começa o seu ministério? Primeiro momento que ele é espremido, o que acontece com ele, gente? Ele nega o Senhor. O galo canta, você conhece o texto, a Bíblia diz que ele chora amargamente. Ele pensou que ao fim ele volta
para o mar de Tiberíades, voltou a pescar, voltou para o lugar da onde Jesus havia o tirado. Mas Jesus aparece lá para ele. E Jesus faz uma pergunta para Pedro. Jesus pergunta: Simão, tu me amas? E quando o Senhor ouve de Simão: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro responde: então apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo para Pedro, gente? Se você me ama, chegou a hora de seguir em frente. E Deus está dizendo para você hoje: tome uma decisão de seguir em frente. Sabe, boa parte das coisas que acontecem com a gente, presta atenção nisso, nós não controlamos. Você não controla alguém que te trai, você não controla alguém que te abandona, você não controla uma doença que chega, está tudo certo, de repente você vai no médico fazer um exame de rotina, você volta, está tudo sua vida de ponta cabeça, está fora do nosso controle. Mas tem uma coisa que está sob o seu controle, presta atenção nisso, a sua reação. Como é que você vai reagir? Se você vai entregar os pontos ou se você vai decidir seguir o seu caminho. Hoje, se você quer transformar esse início difícil num final feliz, num final surpreendente, decida seguir em frente. Segunda dica que eu queria deixar para você: abandone a ideia da vitimização. Quero que você repita isso comigo. Diga: abandone a ideia da vitimização. Olha, sempre que alguma coisa ruim acontecer com você, com a sua casa, com a sua família, Satanás vai fazer de tudo, investir e apostar todas as suas fichas, a sua energia, para fazer com que você se sinta vítima da situação. Para imprimir em você o sentimento de coitadismo. Sabe o que é isso? É aquela síndrome de cachorro vira-lata. Aquela conversa de quem está passando uma necessidade, uma dificuldade, um problema, e fica nos cantos, falando para os outros: você soube o que aconteceu comigo? Te falaram? Você sabe a história? Conheceu meu pai? Você ficou sabendo do meu ex-sócio? Meu filho? Minha ex-mulher? Mostrando suas feridas e implorando por uma língua, para alguém lamber. Cachorro vira-lata. Está atrás de uma língua o tempo inteiro. Procurando alguém para lamber suas feridas. Te contaram? Eu já chego assim falando: te contaram? Não sei, estou sabendo de nada. É uma vida baseada na sua dor, nas suas tragédias. Agora, o que eu acho mais interessante, gente, é como é que Deus trata as vítimas, as pessoas que estão vivendo uma situação dessa, porque a gente tem uma imagem, às vezes, distorcida de Deus. Por exemplo, quando Agar foi expulsa da casa de Abraão, você conhece o texto ou não? Por causa de uma briga de criança, por causa de uma bobagem, Abraão expulsa Agar da casa dela. Agar tinha um filho com Abraão, Ismael. E agora Agar está no deserto, com uma botijinha de água e um menino para criar, no meio de um deserto. Imagina você. A Bíblia diz que a água acaba, e sabe o que Agar faz? Ela senta num canto, num deserto, longe do seu filho, e diz: pelo menos eu não vou ver o menino morrer. E Deus aparece. E sabe o que Deus fala para Agar? Deus não fala para ela assim: vem aqui no meu colinho, vem. Você está precisando, né? Cafuné. Não tem umas músicas assim? Que fala que Deus é aquele que nos bota. Eu cantava uma música assim quando eu era adolescente na igreja, do Marcos Góes. Você lembra dessa? Que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Eu achava que Deus, ai, nenenzinho, vem aqui. Deus aparece para Agar, uma mãe desesperada, com um filho, com sede, no meio do deserto, e faz uma pergunta para ela: que tens, Agar? O que aconteceu? Por que você está desse jeito? E Deus continua: ergue-te,
levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Parou para pensar um negócio desse ou não? Se eu fizesse isso, você ia falar que eu sou insensível, que eu tenho o coração peludo. É assim? É assim que a gente fala dos outros? Pois é assim que Deus tratou Agar. Jesus uma vez chegou perto de um tanque, num lugar chamado Betesda, e a Bíblia diz que ali havia uma multidão de paralíticos, coxos, cegos, gente com toda sorte de enfermidades. E Jesus olhou para um camarada, ele estava enfermo já há 38 anos, paralítico, coxo, não andava. E Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Você lembra da ladainha do cara, não? A vítima. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Quando eu vou, vai outro antes de mim. Jesus não perguntou nada disso, perguntou se ele queria ser curado. Não queria saber a conversa da dor dele, do sofrimento dele. Jesus perguntou, você quer ser curado? Como é que Jesus tratou o cara, gente? Porque Jesus tinha história de dor para contar também, não tinha não? Jesus podia chegar para ele e falar, você não sabe da minha situação, rapaz. Se eu te falar para você que eu morava num lugar onde as ruas são de ouro, era anjo tocando, era harpa, cara, era uma glória. Eu estou aqui agora, esses fariseus não saem da minha bota, cara. Eu faço milagre, os caras falam que eu faço milagre pelo poder de Beelzebul. Eu também, e Jesus ia assim, chama uma cerveja aí, vamos afogar nossas mágoas. Ê, mundão velho, que coisa dura. Tá aqui um lenço, pra você chorar junto comigo. É assim que Jesus trata o paralítico? Jesus fala para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Gente do céu, uma pessoa 38 anos paralisada precisa fazer fisioterapia? Precisa ou não? Tem gente que fica no hospital aí um mês, cara, precisa voltar a fazer fisioterapia. Jesus, uma falta de sensibilidade, podia chegar para o cara, não, pelo menos a maca sua eu carrego aqui, cara, vamos lá, e tal, vamos. Jesus falou, meu amigo, levanta, vai, toma o seu leito, reaja, anda. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que estão aí, com suas feridas expostas, abertas, mostrando o que aconteceu na sua antiga relação, o que aconteceu com seu filho, com seu passado, com a sua infância, e o Senhor está falando para você, saia desse lugar de vitimização. Acabou o choro. Muitas vezes eu fui atrás de um lenço e Deus me deu uma arma. Eu estava procurando um lencinho para eu chorar. E Deus falou, não tem um lenço aqui não. Levanta, reaja. Tem 5 coisas que a vitimização faz com a gente. Nós aprendemos esse texto do paralítico, eu só vou citá-las. A primeira delas é que a vitimização nos paralisa. Repita isso comigo, diga, a vitimização me paralisa. A pessoa fica parada, estagnada na vida, não anda, fica 38 anos sem andar. Outra coisa que a vitimização faz é que ela me faz buscar os iguais. Você já viu isso ou não? Então, normalmente é uma roda. Ai, vamos tomar um café? Vamos, tá lá. Uma foi deixada, o outro foi traído, o outro abandonado, e não sei. Homem tudo assim não presta mesmo, é um bando de sem vergonha, e papapá, é tudo cachorro, e papapá. O que aconteceu com você mesmo? Ai, comigo não sei o quê, papapá. Ai, comigo você não sabe. Daí senta na outra mesa aqui do lado, tá um empresário, um tá falido, o outro tá quebrado, o outro tá devendo até as cuecas. Aí fala, não, esse governo, como é que é? E o que você tá achando do Temer? Sem vergonha, não, mas a Dilma, não sei o quê. A vitimização é assim, você começa a buscar seus iguais. A Bíblia diz que ele estava cercado de gente doente, paralítica, cega, coxa, e a conversa girava em torno do que, gente? Da dor, do sofrimento, da dificuldade. Outra coisa que a vitimização gera é negativismo. Jesus pergunta, você quer ser curado? Qual é a resposta dele? Não tenho ninguém.
Não foi isso que foi perguntado. Não tenho ninguém. Uma quarta coisa que a vitimização gera é que ela enxerga o mundo como seu devedor. Isso é uma coisa horrível. Para uma vítima, todo mundo está devendo para ela. Já viu isso ou não? Então, por exemplo, uma pessoa rejeitada, sofre uma rejeição na infância dos pais, não sei o quê, ela se vê como vítima. Daí ela entra, fui na igreja, ninguém me cumprimentou. Ela não olha na cara de ninguém. Ela anda assim, ó. Ninguém me cumprimentou. Acho que ele só cumprimenta um rico. A vítima é assim. Ela acha que o mundo está devendo um cumprimento para ela. Ela começa um negócio, ela diz, ninguém me ajuda. Ué, e agora os outros é banco agora para ficar te ajudando? Dá seus pulos, jacaré. Ela está sempre achando. Ele fala, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ué, e os outros também estavam precisando entrar no tanque, Zé. Ué, para que eu vou te botar no tanque? Vou eu lá. Mas a vítima se vê como, sabe, o coitadinho. E a outra coisa é que uma vítima é incapaz de assumir seus erros. É sempre os outros que estão errados. Ele nunca erra. Ele é sempre o nenezinho, o babapá. Quem tem filho aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Quando o negócio está fervendo, você chega lá, foi ele. Você nem falou nada. É sempre os outros. É assim ou não? É sempre o outro. É sempre o outro. Porque você vai ver lá no capítulo, no mesmo capítulo 5 de João, no verso 14 em diante, você vai ver que esse bonitinho aqui, esse paralítico aqui, ele não é a Madre Teresa de Calcutá, não, gente. Ele não é o nenezinho dodóizinho, não, coitado. Jesus chega para ele e diz para ele o seguinte, vê que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Que Jesus estava falando para ele o seguinte, ô jacaré, você errou uma vez e você se deu mal. Ele não era vítima. Ele estava sofrendo uma consequência de um pecado que ele tinha cometido. Ele falou, mas agora você está recebendo uma outra oportunidade. Aproveite-a. Agarre essa oportunidade. Saia do lugar da vitimização. Terceiro lugar, se você quer ter um final feliz, ainda que seu começo tenha sido difícil, alimente-se de esperança. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga, tem esperança, irmão, tem esperança, esperança. O combustível que nos abastece é a esperança. Esperança é aquela chama interna que nos diz no dia mal, vai melhorar. Amanhã vai ser diferente. Está difícil hoje, está complicado hoje, mas tem uma coisa, algo dentro de mim me diz, essa luta que eu estou enfrentando não é para sempre, ela vai terminar, tem prazo de validade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Existe um tempo de chorar, mas existe um tempo de saltar de alegria. A sua ira dura só um momento, mas o seu favor é para sempre. A gente precisa se alimentar de esperança, gente. Se alimentar de esperança. Olhar para os dias difíceis da nossa vida e declarar sempre isso. Deus vai intervir. Deus vai colocar a mão. Alguma coisa vai acontecer. Se você perder a esperança, você perdeu tudo. Você sabe que Jeremias é conhecido como profeta o quê? Chorão. Chorão. Tanto é que tem um livro na Bíblia, não sei se você sabe disso, que se chama Lamentações de Jeremias. E você vai ler Lamentações, você que tem tendência suicida, por favor, não leia não. Jeremias, gente, o capítulo 3 é uma coisa assim que você fala, misericórdia, mas o cara está numa draga mesmo, hein? O capítulo 3 de Lamentações começa assim, eu sou o homem que viu a aflição. Já começa, eu sou o homem que viu a aflição. Ele continua, edificou contra mim e me cercou de veneno e dor. Cercou-me com um muro, já não posso sair. Eu clamo,
minha oração não é ouvida, fechou meu caminho. Ó, o negócio é feio. Você começa a ler, fala, misericórdia, imagina, uma ladainha doída. Mas lá na frente, no versículo de número 21, tem um divisor de águas nesse capítulo. E Jeremias diz o seguinte, ó, tudo isso é verdade, viu? O negócio está feio para o meu lado, mas tem uma coisa. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E Jeremias agora, quando ele enche a sua mente, o seu coração de esperança, a Bíblia diz que muda o foco. Ele começa a falar, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Quando a gente se alimenta de esperança, é assim que a gente fica. Sabe, o que me ajudou nos dias difíceis da minha vida, é só isso. É esse sentimento interno que diz, vai melhorar, cara. Aguenta firme. Eu lembro quando a Jana, essa semana agora, dias atrás, postou a foto do batismo dela. Há 4 anos nós realizamos o primeiro batismo na comunidade. E ela colocou a foto do nosso antigo prédio ali na rua São José. Eu contei meio por cima, era um culto cedo, tinha perto, assim, eu vou jogar alto, 25 pessoas. Só que eu olhei para a foto, metade era visitante. E eu me lembro do sentimento, muitas vezes que eu ia para o púlpito pregar. Saí de uma igreja grande, estruturada, e daqui a pouco você vê lá 20 e poucas pessoas, você sabe que metade está ali só porque alguém levou e é provável que não volte mais. Sabe o que me segurou de pé? Tem muito tempo isso não, tem 4 anos. Uma voz que me dizia aqui dentro, isso vai melhorar, isso vai melhorar, isso vai melhorar, eu vou colocar a mão, alguma coisa vai acontecer. E hoje a gente está aqui, ó, pouco tempo depois, já partindo para o 3º culto, num lugar infinitamente maior, porque naquele momento eu não deixei meu coração azedar, eu me alimentei de esperança. É a esperança que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Em 4º e último lugar, se você quer ter um final feliz, só pare quando terminar. Repita isso comigo, diga, só pare quando terminar. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Olha, não se trata de ter a compreensão dos outros. Se trata de cumprir o seu destino. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você parar hoje, algumas pessoas vão te entender. Algumas pessoas vão chorar com você. Mas a gente não está falando aqui sobre apoio humano. A gente está falando aqui sobre cumprimento de propósito. E tem muita gente que para no meio do caminho, sabe por quê? Porque está atrás de compreensão. Está atrás de um tapinha nas costas. Está atrás de um lenço, está atrás de um ombro amigo para chorar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se apoia na compreensão do outro, você para a sua vida, você trava a sua vida. José, seja honesto comigo, se José do Egito parasse a sua jornada, você ia compreender ele ou não? Hã? Ele chegar para você e falar o seguinte, cara, eu tenho 11 irmãos, eles me odeiam. Aliás, eles me venderam por algumas moedas. Eles arrancaram a minha roupa e me jogaram num buraco. Me mandaram para outro país, distante da minha família, distante do meu pai. Eu não sei falar a língua. Eu cheguei aqui, uma mulher doida deu em cima de mim e agora me jogaram nessa prisão. Se José se tornasse amargo, triste, amargurado com a vida, provavelmente a gente o compreenderia, dizendo, não, José, cara, uma história dessa, você tem tudo para ser isso mesmo, cara. Alguém amargo, azedo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não se trata
de ter a compreensão de ninguém, porque Deus não levantou José para ser compreendido pelas pessoas, Deus levantou José para governar. O que eu estou querendo dizer para você é que o seu destino é grande demais para você ficar se apoiando na compreensão dos outros, no que aconteceu, na opinião de algum familiar, de seus pseudo-amigos. Deus se chamou para algo grandioso. Vá até o fim. Não pare no meio da caminhada. Jesus disse, é quem perseverar até o fim que será salvo. Se Jesus parasse no meio do caminho, eu ia compreender ele, gente. Porque você imagina, Jesus veio ao mundo para salvar aquele que havia perdido, com todo amor, coração aberto, tem uma missão, de repente ele começa a pregar. Primeira vez que ele vai pregar, gente, ele vai em Nazaré. Os caras levam ele para um precipício para jogar ele desfiladeiro abaixo. Se Jesus chegasse naquele momento e dissesse o seguinte, quer saber, gente, ó, eu estou arrumando minhas malas, estou voltando para o céu. Não dá não. Eu ia compreender Jesus. Eu ia falar, não, Jesus, é isso aí mesmo, esse povo aí é duro. O povo é difícil. Daqui a pouco ele expulsa um demônio e os caras falam, é pelo poder de Beelzebu que ele expulsa. Mas a Bíblia diz que Jesus só para quando ele termina. Suas últimas palavras na cruz foram, está consumado. Se Paulo parasse o seu ministério no meio do caminho, talvez você compreenderia também, porque hoje toda cidade que o cara chegava era preso. Todo lugar que ele chegava era pedra. Era gente se levantando, questionando o seu apostolado. Mas Paulo, no final da sua vida, ele escreve para Timóteo e diz, Timóteo, tem uma coisa, cara, eu completei a minha carreira. Eu fui até o fim, eu não parei no meio do caminho. As últimas palavras de Daniel, em Daniel capítulo 12, foram essas. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Até o fim. Deus está dizendo para você hoje à noite, só pare quando você terminar. Não deixe que nada, nenhuma dor, nenhum tropeço, nenhuma puxada de tapete, nenhuma traição, nada, barre o seu caminho. Vá até o fim. Eu queria que o pastor Ricardo soltasse um pequeno vídeo de 1 minuto e meio. E nós vamos orar hoje à noite. É a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto. Aí Senna, no Grande Prêmio do Japão, apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar na chicane. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra. É a Brasil! Ayrton Senna, do Brasil! Campeão! Brasil! 88! Ayrton Senna do Brasil! A vitória de Senna! A vitória do ano! A explosão da emoção de Senna! Quem conhece bem Ayrton Senna sabe que será difícil ele enxergar, ter alguma coisa. Brasil! Dentro do capacete de Senna, os dois punhos, o esquerdo erguido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa corrida aconteceu em 88 e foi o primeiro título mundial do Senna. Foi no Japão, em Suzuka. E o que a gente não sabe nessa corrida que ele ganhou é que na largada ele teve um problema no motor e saiu em 16º lugar. Teve um começo horrível. Imagina você está com um título em mente, lutando por algo grande e de repente lá no começo está tudo errado. Mas diz que já na segunda volta ele estava em 8º colocado, e daqui a pouco em 6º, e na 27ª volta ele passou o Prost, e foi campeão mundial pela primeira vez, e depois mais 2 vezes. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui que largaram muito mal, que começaram difícil. Talvez
o ambiente familiar onde você nasceu, completamente disfuncional, complicado, miséria, dor, abuso, sofrimento, luto, tenha sido muito difícil. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer para você que mais importante do que como tudo começou, é como tudo pode terminar. A Bíblia conta a história de um moço chamado Mefibosete, que na sua infância, no mesmo dia, ele perdeu seu pai, seus 2 tios e seu avô, que era o rei de Israel. Sua babá, tentando fugir com Mefibosete, porque estavam vindo matar, ele era o único sucessor do trono, o derruba no chão, e além de perder toda a sua família naquele dia, ele perde o movimento das suas 2 pernas, se torna manco, paralítico. Se isso não bastasse, ele vai morar numa favela chamada Lodebar. E ele fica lá durante anos. Um dia Davi assume o trono e pergunta: Saul tem algum descendente ainda vivo? E alguém diz o seguinte: não, tem um chamado Mefibosete, mas ele é manco, coxo das 2 pernas e mora lá em Lodebar. E Davi disse: mande-o chamar. E a caravana do rei bateu na porta da casa de Mefibosete, porque o rei mandou chamar. A Bíblia diz que o final da vida de Mefibosete é agora no palácio, ao lado do rei, comendo a comida real, na mesa de Davi. Seu começo foi complicado, mas o seu final foi surpreendente. O texto de Jó, capítulo 8, verso 7, que nós iniciamos o texto, na versão A Mensagem, diz o seguinte, e eu queria que você fosse para casa com essa palavra de Deus hoje no seu coração. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. Ainda que você não acredite nisso agora, isso não é uma palavra de um homem para te deixar feliz, para te deixar emocionalmente, não, isso é a palavra de Deus para o seu coração. Ainda que agora, nesse atual momento da sua vida, seja até difícil de você acreditar, porque a dor é grande, o sofrimento é grande, o momento é difícil, você estará melhor do que jamais esteve antes. Eu não sei você, mas eu tomei uma decisão. Eu decidi seguir em frente. Com algumas marcas, com algumas dores, com algumas cicatrizes, com algumas pessoas achando que eu não vou conseguir, com algumas críticas, com gente torcendo contra, com, às vezes sem disposição emocional, mas eu tomei uma decisão, eu vou até o fim. E hoje eu quero convidar você a sair daqui resolvido, decidido a ir até o fim. Eu não conheço sua história, eu não sei da sua dor. E quer saber uma coisa? Não importa muito como é que tudo começou, o importa é que Deus pode te dar força para continuar daqui para diante. E você cumprir o seu chamado e o seu destino, em nome de Jesus. Fica de pé que eu gostaria de orar, por favor. Aleluia.